Você já teve a sensação de não ter certeza se a realidade que você vive é de fato real? Bom, todas essas perguntas tão atuais já tinham sido feitas surpreendentemente em um filme da década de 90. O Show de Truman é um longa de 1998 dirigido por Peter Weir. Seu protagonista, Truman Burbank, interpretado por Jim Carrey, é um cara com uma vida aparentemente normal, mas aos poucos vai descobrindo que tudo o que até então pensava ser a sua realidade é uma completa mentira. E, no vídeo de hoje, falaremos sobre esse filme e sobre o quanto as discussões trazidas por ele são tão similares às nossas. Considere se inscrever no canal, deixar o like no vídeo para me ajudar com o engajamento e, sem mais delongas, eu sou a Laura e esse é um vídeo sobre o Show de Truman. A relação com o livro 1984 de George Orwell é inevitável. Ambas as obras apresentam personagens que vivem sob vigilância constante. Se, no universo de Orwell, o grande irmão observa e controla todos os aspectos da vida dos cidadãos, em O Show de Truman, essa vigilância é disfarçada de entretenimento. Truman é observado 24 horas por dia por milhões de espectadores ao redor do mundo, enquanto a sua rotina é cuidadosamente manipulada pelo diretor Christof, figura que encarna um tipo de pseudo-deus, onisciente e onipotente sobre aquele microcosmo. Assim como presenciamos em 1984, Christof exerce um poder absoluto sobre Truman, decidindo quem ele ama, onde trabalha, o que vê e até onde pode ir. E essa manipulação se estende tanto ao espaço físico quanto ao simbólico. Truman vive em Sea Haven, uma cidade artificial construída dentro de um gigantesco estúdio, e todos os seus amigos e familiares são, na verdade, atores pagos. A arquitetura do lugar é revestida por uma grande redoma, e tudo o que vemos, desde as câmeras que capturam o personagem até a cabine de controle da equipe localizada dentro da Lua, é de certa forma circular. E eu vejo nisso um símbolo visual da repetição e do aprisionamento. Em uma das cenas, Truman dirige em círculos tentando sair da cidade, mas ele sempre retorna ao ponto de partida como um rato em uma rodinha. E a circularidade não está apenas nas ruas, mas também nos diálogos com as pessoas ao seu redor, que respondem com frases prontas e mecânicas como se estivessem programadas. Essa repetição é uma forma de controle, pois impede o fluxo livre de pensamento e esconde a verdade com algumas camadas de rotina. O filme dialoga também com outras obras e analogias que abordam a ideia de uma realidade falsa ou construída, como, por exemplo, o filme Matrix, em que a humanidade vive presa em uma simulação digital criada por máquinas, e o clássico mito da caverna de Platão, no qual os prisioneiros confundem as sombras na parede da caverna com a realidade. Em todos esses casos, há um processo de despertar, o momento em que o protagonista percebe que o mundo ao seu redor é, na verdade, uma farsa. Em O Show de Truman, esse momento é gradual e doloroso. Pequenos erros no cenário, como o refletor que cai do céu, a transmissão de rádio que capta conversas da produção ou a reaparição de seu pai desaparecido, vão despertando em Truman uma dúvida que se transforma em obsessão. O mundo ao seu redor não é real. Esse caminho em direção à verdade é constantemente bloqueado por aqueles que fazem parte da simulação. Há um esforço coletivo para impedir Truman de sair de Sea Haven. Sempre que ele tenta ir além dos limites da cidade, algo acontece. Acidentes, emergências falsas ou obstáculos artificiais. Assim como o partido, em 1984, reescreve e manipula a história para manter a ilusão de controle, Christof, o diretor da série, manipula os acontecimentos da vida de Truman para manter a ilusão da normalidade. Qualquer tentativa de romper essa bolha é vista como uma ameaça à ordem estabelecida. Mas não por motivos de segurança ou algo do tipo, e sim porque um show tão lucrativo como esse não pode acabar. A verdade é, portanto, um risco comercial grande demais para o diretor da série. À medida que Truman se aproxima da verdade, ele entra em uma profunda crise de identidade pelo homem que nunca foi. Toda a sua existência foi um espetáculo,
Seu nascimento, suas emoções, sua intimidade, tudo foi consumido pelo público como um produto de entretenimento. Ele nunca teve a chance de ser uma pessoa autêntica, e essa situação levanta inúmeras questões bem existenciais. Quem é Truman Burbank, afinal? É possível ter identidade quando cada aspecto da sua vida foi roteirizado sem você saber? O seu eu é real ou apenas um produto moldado para agradar a audiência? Essa crise é também uma crítica à sociedade contemporânea do espetáculo, na qual indivíduos são constantemente expostos nas redes sociais, reality shows e outros mecanismos de entretenimento. Em O Show de Truman, essa exposição atinge o seu extremo. Não apenas a privacidade do Truman é violada, mas a sua própria subjetividade é anulada também. Ele vive não para si mesmo, mas para o prazer dos outros. Sua angústia cresce à medida que percebe que todos os seus vínculos foram construídos na base da mentira, inclusive a sua própria esposa e o seu melhor amigo. Ele consegue literalmente romper as paredes da ilusão em uma cena final memorável, encontrando a porta de saída do estúdio e, enfim, atravessando as fronteiras do mundo que conhecia. Ao sair, Truman não faz ideia do que encontrará, mas escolhe a incerteza da liberdade em vez da insegurança de uma mentira. O diretor da série até tenta convencê-lo a ficar, dizendo que as pessoas lá fora eram dissimuladas e mentirosas e que ali ele ao menos estava protegido. Truman, porém, escolhe o risco de viver em um mundo com dissimulações ao invés de uma dissimulação em formato de mundo. Ele deixa de ser objeto e se torna finalmente um sujeito. O Show de Truman é uma verdadeira aula em formato de audiovisual sobre a condição humana na era da vigilância e da simulação, relacionando-se com a obra 1984, com a filosofia clássica ou com outras ficções distópicas. O filme questiona os limites entre realidade e representação, liberdade e controle e identidade e performance. A circularidade que permeia os movimentos de Truman e os diálogos vazios à sua volta simbolizam o labirinto em que muitos de nós também estamos presos. Um mundo onde tudo gira, mas nada muda. Onde há movimento, mas não há progresso. A história de Truman nos convida a romper com esses ciclos, a questionar a veracidade do que nos é apresentado e, sobretudo, buscar a autenticidade em meio aos simulacros e ficções da vida moderna. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo para ajudar com o engajamento e ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Muito obrigada por chegar até aqui e a gente se vê num outro dia, quem sabe. Tchau, tchau.